Deus, eu sou Maíra Luiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Provações de Apolo. Provações de Apolo. A Torre de Nero, a conclusão da nossa incrível saga Provações de Apolo. Ok, gente, eu li esse livro em menos de 12 horas. Então, é muito bom. Vamos lá, a primeira parte do vídeo vai ser sem spoilers. E aí quando eu vou começar a dar spoilers, porque eu preciso comentar desse livro com alguém, então aí eu aviso. E aí se você não quiser spoilers, você sai do vídeo. De preferência não olha os comentários também, porque muita gente tem aquelas pessoas que não avisam que tem spoiler no comentário. E muita gente já reclamou em vídeo meu com spoiler que pegou spoiler nos comentários. Então, também se você puder, quando for comentar spoiler, colocar spoiler antes pra pessoa pular. Então é isso, vamos lá para o vídeo. E pra quem não sabe, Torre de Nero é o 5º livro das Provações de Apolo. Quando Apolo, ele fez merda em Heróis do Olimpo e agora ele vai ter que consertar, porque todos os oráculos agora estão em posse da Triunvirato S.A., que é uma empresa formada por 3 imperadores imortais, que eles existem desde a Roma Antiga, que é Nero, Cômodo e Calígula. E eles são muito ricos e muito poderosos, e eles que financiaram a Guerra de Cronos e a Guerra dos Gigantes, eles que deram dinheiro, porque eles queriam destruir o mundo dos semideuses. E esses 3 imperadores, eles querem se tornar deuses, e eles estão em um status que eles já têm poderes de deuses menores. Agora, em A Tumba do Tirano, que é o 4º livro que antecede esse último, Apolo, com a ajuda do Frank e da Razel, ele conseguiu matar o Cômodo e o Calígula, e só sobrou Nero, que é o pior dos imperadores. E além disso, o Nero, ele é o padrasto da Meg, que ele foi super abusivo com ela, e aí ele criou um alter ego chamado Besta. E aí sempre que ele faz alguma coisa ruim, ele fala que foi o Besta que fez, e que na verdade a culpa disso é da Meg, porque ela que trouxe o Besta, e aí todas as coisas ruins que o Besta fez foram culpa dela. E aí, por esse motivo, a Meg, ela já se tornou mais independente do padrasto ao longo do tempo, só que ela agora vai ter que voltar a enfrentá-lo, e com isso existem todas as dúvidas de ela vai realmente conseguir enfrentar o padrasto dela. E além disso, Apolo tem que derrotar o Nero e recuperar o 5º oráculo, que é o oráculo de Delfos, que está sob controle da Piton, que é uma cobra gigante que cuidava do oráculo de Delfos antes do Apolo recuperar isso quando ele era um deus, e agora ela voltou pra lá. E esse inimigo aterroriza muito o Apolo, e caso ele não consiga derrotar Piton, ela vai cuidar das amarras do destino e ela vai poder moldar o futuro do jeito que ela quiser. E isso não é bom pra semideus. Não é um spoiler, é só o que tá aqui atrás, porque eu quero ler pra vocês, porque essa citação é bem bonita. Então assim, Apolo falando: vou corrigir tudo, ou morrer tentando. O estranho é que fui sincero. O mundo no qual o futuro era controlado por um réptil gigante, onde a esperança era sufocada, onde os heróis sacrificavam sua vida em vão, e a dor e a dificuldade não abriam espaço para uma vida melhor, parecia bem pior do que um mundo sem Apolo. Agora, pela própria citação que eu fiz aqui, dá pra vocês perceberem que, tipo, a evolução do Apolo, porque todo mundo fala durante o livro o quanto o Apolo cresceu, o quanto ele se tornou mais humano, e Apolo não vê mais o fato dele ter se tornado mais humano de uma forma negativa, porque antes, assim, os deuses, eles são muito egocêntricos, e aí eles pensam nos semideuses como pessoas que têm que servir eles, e os humanos como peças descartáveis e frágeis e inúteis, uma massa de carne inútil. E ao longo desses 4 livros, e nesse 5º também, a gente vê que Apolo percebeu que os humanos são muito mais do que isso. Só pra vocês verem, eu marquei várias partes desse livro, assim, eu vou mostrar quando eu estiver fazendo a versão com spoilers. Mas, gente, esse livro é muito bom, é sério, eu gostei muito dele. Foi uma conclusão digna, na minha opinião, para a saga do Apolo. E me surpreendeu em muitas partes, porque você pensa assim, como um mortal ridículo vai derrotar a cobra e o imperador, sendo que quando ele era um deus ele já não conseguia derrotar a cobra direito. E então, tipo, você fica se perguntando isso, e a conclusão pra mim foi digna e respeitosa.
Não foi um negócio tipo Sangue do Olimpo, que todo mundo reclama, que ficaram falando de Gaia, de Gaia, de Gaia, e derrotaram ela muito rápido. É claro, derrotaram a Python rápido, tipo, foi meio que um trecho assim do livro, ou menos, pra derrotar, mas... Porque o foco do livro não é esse, assim. Mas, gente, é muito bom, é sério. Leiam, leiam, só leiam, porque eu não tô conseguindo falar sem deixar spoilers. E eu não sei se são spoiler, mas mesmo que o Rick Riordan tenha falado que esse é o final da saga do Acampamento Meio Sangue, isso deixa brechas pra outros livros, como o Rick Riordan costuma fazer, que nem em Heróis do Olimpo, que ele deixou brechas pro outro. E eu acho que isso não se enquadra como spoiler, por isso eu tô falando. Eu vou me aprofundar mais nisso na versão com spoilers. E agora, sobre o arco da Meg, de ela derrotar ou não o padrasto dela, que não é só derrotar ele fisicamente, mas derrotar toda a tortura psicológica que ele fez com ela. Então, esse arco é fechado de uma forma muito bonita. Você consegue perceber a evolução. A gente tem Solângelo, que, tipo, a gente vê eles muito bonitinhos. Mano, todo mundo chipa Solângelo e foi muito bom ver. E, além disso, a gente tem a conclusão de todos os personagens que aparecem durante toda a saga. Tipo, fecha o arco da estação intermediária, fecha o arco do Percy e da Annabeth, fecha tudo, não deixa pontas soltas, tipo, você não se pergunta, mas e aquele personagem, o que aconteceu com ele? É muito legal ver isso, assim, porque é um livro pequeno, mas ele consegue dar uma conclusão digna pra essa saga incrível, que eu acho que é a minha saga favorita, do Rick Riordan, ou pelo menos da sagas do Acampamento Grego. Então, tipo, eu acho que essa saga é a minha favorita. Mas esse não é o meu livro preferido da saga, ainda é Labirinto de Fogo. Vocês podem me chamar de masoquista, mas... Ai, gente, muito bom, Labirinto de Fogo. E Labirinto de Fogo, inclusive, eu acho que é o livro mais importante, porque ele é constantemente mencionado, mas é muito bom. E essa capa é maravilhosa, gente, é sério. Essa eu acho que é a minha capa favorita. Mas eu gosto muito da primeira também. Mas olha só, Apollo, a Python... Meu Deus, eu cismei que é Python por causa do código Python de programação. As cores da capa são muito bonitas. Eu gosto de mais cores frias, assim, o Lester aqui. Então... Ai, gente, só leiam, é sério. É muito, muito, muito bom. O tio Rick mostrando que ele é perfeito como sempre. Acho que esse é o fim da parte sem spoilers. Porque realmente... Ai, gente... Leiam. Vocês não vão entender o que eu tô falando se vocês não lerem. Atenção, a partir de agora essa menina vai falar sobre tudo e mais um pouco sobre a Torre de Nero. Você está avisado, prossiga com cuidado. Assinado Editora. Agora vamos pra parte com spoilers. Boné! Vocês entenderam do que eu estou falando, né, semideusas que pegaram a parte com spoilers, que já leram o livro. Ai, não posso ser um ser civilizado se não uso meu chapéu. É isso mesmo que eu estou falando dos trogloditas, que até Apolo achavam que eles eram um mito. Isso mostra o egocentrismo dos deuses, mas como o Nico disse, você parou pra procurar eles, você acha que seres subterrâneos que iam procurar um deus da luz do sol. Então, os trogloditas, meu Deus, os trogloditas são serzinhos que agem como se estivessem numa empresa, que tem o CEO, que é o líder deles, e os acionistas, e eles dizem que todas as criaturas civilizadas usam chapéu. E inclusive isso nos leva à icônica cena do Nico com um chapéu de cowboy branco entrando na sala de Nero. O Nico Cowboy veio. Façam fanarts do Nico Cowboy. Falando em fanart, gente, olha só, aquela parte, logo no começo. Porque, tipo assim, eu fiquei lendo e eu falei assim, mano, vocês precisam fazer fanart disso. Por quê? A Sally Jackson, eles vão visitar a Sally Jackson e aí estão lá com a Estelle, mano. A Estelle é muito fofa. O Apollo diz assim que ela merece o mundo, que ela é tão feliz, tão risonha, menina risonha que ri, que sonha, que algum dia ela vai dominar o mundo e tipo... Ai, é muito bonitinho. O Paul, a Sally, gente, qualquer livro que tem eles não tem como não ser perfeito. E aí, ela pra fotos, uma das fotos é a Annabeth e o Percy no Prius do Paul. E aí, o Percy tá dirigindo, a Annabeth tá com a cabeça encostada nele e o Grover tá no banco de trás, porque eles estavam indo pra Nova Roma. E aí, tipo, gente, façam fanart, por favor. E a outra é quando o Percy se formou no ensino médio, que
ele tava segurando um bolo escrito parabéns formando, só que formando tá escrito errado. E aí o Apollo fala que não vai questionar, porque ele sabe que eles têm dislexia e inclusive a Annabeth tem dislexia, então provavelmente foi ela que fez o bolo e aí e o bolo é azul, gente. Então façam fanarts e, sei lá, marquem o Monte Olimpo, porque eu quero muito ver essas fanarts. E, gente, esse livro, assim, ó, arrepiei toda. Nossa, teve na parte que fala assim, tem um trecho que fala assim, que o Apollo, ele vai pro acampamento meio sangue e tá lá o Dioniso lá. E aí o Apollo pergunta cadê o Chiron, e aí ele fala assim que o Chiron está tendo uma reunião com uma cabeça flutuante e um gato. Nessa hora eu mandei um áudio gritando pra Marina, porque ela não leu ainda, ela tá pegando spoiler agora, só que ela não leu ainda. Por quê? Gente, a cabeça flutuante é o Mimir, da mitologia nórdica, e o gato é a Bastet. Não tem outra interpretação pra isso. Tipo assim, quando ele falou gato eu não peguei, mas quando falou cabeça flutuante eu saí pulando assim, sabe? Gente, e agora? Porque ele falou, e no final do livro, o Chiron retoma isso, falando que ele teve essa reunião e que é por causa de um problema em comum. Um problema em comum. O crossover tá vindo. O crossover está vindo. O crossover está vindo. Vamos juntar todas as mitologias pra resolver esse problema em comum, gente. Alguém me segura. Eu tô muito empolgado. Mano, se tivesse crossover, vai ser a coisa mais perfeita do universo, gente. Não aguento, não consigo essa vida de sofredora semideusa. Mas, enfim, a Lugucella, ela... que no começo a gente também não confia nela, mas ela é uma pessoa muito legal, muito carismática. E, gente, é muito pesada a cena que cortam as mãos dela fora, mano. Você vê a crueldade do Nero. Você também vê a crueldade do Nero quando ele manipula a Meg, assim. Aí ele chega e fala assim, não, mas foi culpa sua que você traiu a gente, que o Apollo tá lá agora e pipipipopopó. E aí você fica tipo, Jesus amado, alguém cala a boca desse moleque, pegue e resista. E aí a cena que ela fala assim, não sou sua filha, a culpa é toda sua, eu odeio você. E aí... gente, não aguento, é muito pro meu coração. E aí, perguntaram se eu chorei nesse livro. Eu não chorei nesse livro. Mas teve uma parte, aquela parte que o Apollo tá dormindo, e aí o Jason aparece no sonho dele. Eu fiquei com muita água nos olhos. E aí, tem essa citação que eu não marquei, mas que ficou muito no meu coração, que, assim, eles estão numa mesa, e aí o Jason, no sonho dele, tá pro outro lado da mesa, e aí o Apollo fala assim, mesmo se eu tivesse o poder de puxá-lo pela mesa e trazê-lo de volta à vida, eu acho que eu não faria isso por ele, eu faria isso por mim, e isso seria egoísta. E eu acho que é nesse momento que o Apollo aceita a morte do Jason, tipo, que é nesse momento que ele percebe, assim, que o Jason tomou a decisão dele, ele tá feliz com a decisão dele, tipo, ele aceitou a decisão dele de morte e ele se foi. Ele realmente se foi e não vai poder ser trazido de volta. E também, tipo, o Nico, que, gente, o Nico, ele tá ouvindo vozes. Primeiro encontra o troglodita, mas tem uma voz vindo do Tártaro, que tá chamando o Nico. E primeiro perguntam se essa voz é o Jason pedindo pra voltar à vida, mas o Jason já aceitou a coisa, e aí eles não sabem. E aí no final a Rachel lança uma profecia, mas o Apollo não pega essa profecia, é só pro Will e pro Nico. E aí o Will fala que se for necessário que o Nico vá ao Tártaro, ele não vai sozinho, que o Will vai com ele. Meu Solângelo, gente, meu Solângelo bem vivo aqui. É muito fofinho, assim, as cenas dele são muito bem desenvolvidas, assim. E, tipo, eu acho que vai rolar, tipo, ele falou que não vai conseguir continuar escrevendo a saga do Acampamento Meio Sangue, mas eu acho que pode rolar, tipo, um Arquivos do Semideus da Vida, tipo, um livrinho contando essas aventuras deles no Tártaro. E eu super leria. Mal posso esperar pela minha incrível aventura de Solângelo. E, gente, a evolução de personagem do Apollo é imensa. Depois, no final, ele menciona, assim, eu acho que eu tô jogando tudo bagunçado, mas vocês sabem, é muita coisa. Quando o Apollo volta pro Olimpo, ele fala assim, eu não sei porque fizeram o Olimpo tão grande. Tipo, que ele fala que é muito grande, que os deuses ficam com 6 metros, que os tronos são imensos. Só que aí depois ele fala, assim, que os tronos eram imensos pra todo mundo que entrasse lá se sentir inferior a eles. Tipo,
porque pra saber que é inferior a dos deuses, e se por acaso os deuses ficassem do tamanho deles pra conversar em um canto ou alguma coisa, era pra eles se sentirem muito honrados porque o deus está descendo ao nível deles. É assim que os deuses são. E ele fala que a relação que o Nero tem com a Meg é parecida com a relação que ele tem com Zeus, que Zeus manipula ele, faz ele pensar que ele tá errado, e que, tipo, não é realmente a família dele. Ele percebe, assim, que a família dele é o acampamento meio-sangue, que a família dele é a estação intermediária, que isso sim é vida, assim. E além disso, só a Artemis mesmo, praticamente, que é a família dele, porque a irmã dele fica preocupada e tal, ela deixa ele abraçar ela quando ele volta, ela ajuda ele. Então, tipo, a relação que a Artemis e o Apolo têm é muito bonita também, mas Zeus não é realmente o pai deles. E mostra também a cena da Hera chorando, tipo, a Hera tá com um véu no rosto, e aí ela levanta e ela tá com os olhos inchados porque ela perdeu o protegido dela, que é o Jason, que eu acho que a Hera ela realmente sentiu uma ligação muito forte com o Jason. Ela levou o protegido dela e aí o protegido dela acabou morrendo, e aí ela ficou muito triste, inclusive ela briga com Zeus, e aí o Apolo fala que pela primeira vez ele sentiu empatia pela madrasta dele, que ele continuava odiando ela, mas ele sentiu a dor dela. Antes dele se tornar de volta um deus, ele diz que ele tem medo de esquecer a promessa que ele fez pro Jason. E aí, tem uma parte aqui, uma citação aqui, que é a primeira que eu marquei, que é quando ele tá conversando sobre a Meg, que a Meg pergunta se ele confia nela pra enfrentar Nero. E aí, ele fala que ele também não se sente confiante de voltar pro Olimpo e ele tem medo de ser exatamente o Apolo que ele era antes. E aí ele fala assim: mudança é uma coisa frágil, exige tempo e distância. Então, isso me marcou, porque falar assim, porque realmente é difícil mudar. Mudar não é uma coisa que acontece do dia pra noite, e você tem que se esforçar, assim, pra conseguir realmente mudar. Mas quando ele volta pro Olimpo depois, ele diz que ele não é mais o Apolo de antes, mas que ele também não é o Lester, e que ele não sabe bem o que ele é, mas que ele vai tentar cumprir todas as promessas que ele fez. Agora falando sobre a batalha de Apolo com a Piton, dá muita agonia, tipo, porque ele já tava muito machucado, e aí ele começa a enfrentar e ele fica mais machucado ainda. Só que aí, eu acho que o momento de virada da batalha dele com a Piton é quando ele tá com a flecha de Dódono, porque ao longo dos 4 livros ele reclamou da flecha de Dódono. E aí a flecha de Dódono, quando eles estão no acampamento meio-sangue, ela fala que ela não pode voltar pro bosque, que se livraram dela, ela não podia fracassar, que se livraram dela como um graveto insignificante e a flecha de Dódono era uma piada. E aí ela tá na mão do Apolo, o Apolo tá sendo esmagado pela Piton. A flecha se sacrifica e é enfiada no olho do Piton. E aí essa é a virada que o Apolo percebe assim: eu preciso derrotar Piton, muita gente já se sacrificou por essa causa, e aí eu vou, nem que eu tenha que ir junto. Apolo cairá, mas levará Piton junto, e aí a flecha recita os últimos versos da profecia: Apolo cairá, mas se erguerá novamente. Mano, muito boa essa cena, sério, muito boa essa cena. E aí Apolo se joga numa fenda e essa fenda vai direto pro Tártaro. E aí do Tártaro eles param na beira do caos. E aí ele joga a Piton lá dentro e aí ele fica pendurado pelos 10 dedos dele. E aí aparece Stygia, que fala assim: você entendeu agora? Você aprendeu? Aí ele fala: aprendi. Aí fala: então se agarre a isso. Aí ele fala assim: se agarrar nas pedras ou na lição. E aí a Stygia vai embora. E aí ele fala assim: eu decidi, eu vou me agarrar aos dois, a pedra e a lição. E aí ele se ergue e volta ao Olimpo. Muito bom. Ai, esse livro, gente, é uma obra de arte, assim, sabe? É realmente muito bonito. E aí aqui no final, logo antes do Will e do Nico receberem a profecia, tem essa passagem que o Will fala assim: tudo bem, pai, disse o Will, você fez sua parte, nenhuma história acaba, né? Só leva para a próxima. E é realmente isso, não existe essa de vivemos felizes para sempre. Toda história termina e você tem que lidar para a próxima. E isso eu acho que é a maior decepção que a gente tem que lidar, porque não, só acaba quando acaba, porque é isso. O mundo nunca para, ele continua rodando. Sim. E agora a última página, que essa página em si é uma obra de arte.
E aí ele vai se despedir da Meg. E aí a Meg pergunta pra ele: você vai voltar? Perguntou. Sempre, prometi. O sol sempre volta. Gente, é sério, leiam. Vocês não vão saber da emoção de ler até vocês lerem, porque esse livro, ele mexeu bastante comigo e, sei lá, eu achava que eu tava perdendo o gosto pela leitura, mas só faltava um Rick Riordan na minha vida. E, tipo, porque eu não tô lendo tanto ultimamente, mas eu consegui terminar esse livro rápido pra trazer esse vídeo pra vocês o mais rápido possível. E é isso, eu gostei muito. Ah, gente, foi muito incrível a revelação, assim, da Piper gostar de mulher. Que o Apollo aparece lá pra se despedir dela. E aí ela tá lá beijando uma menina no telhado. E aí ele meio que atrapalha o momento. E aí... E aí eu fiquei tipo, meu Deus, gente, socorro. Eu não me imaginava, tipo, me pegou de surpresa. Eu precisava falar disso aqui, porque eu mandei mensagem pra Marina: Marina, socorro, a Piper beijou uma mulher, porque eu fiquei muito surpresa. E aí o Apollo fala que ele lembrou do que a Piper disse, que ela não conseguia seguir as expectativas do que a Era achava ser um casal perfeito, ou que a mãe dela achava ser um casal perfeito. Porque, tipo, tem todo aquele negócio, né, de, tipo, padrão heteronormativo, homem e mulher. E aí, todos esperavam que a Piper fosse hétero, mas afinal ela não era. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Acho que ficou bem comprido. É isso, eu já esqueci até como me despedir, porque faz muito tempo que eu não faço esse vídeo. Então curtam o canal, se inscrevam e continuem acompanhando aqui. A gente desaparece por um tempo, mas a gente tá sempre por aqui. Quando você menos esperar, a gente vai voltar. Tchau!